Aqui em 2 Samuel 21, versículo 1, está escrito assim: Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito? Para que abençoem a herança do Senhor. Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Quando nós pegamos essa tradução do original, essa parte de orações aqui, que fala também em traduções súplicas, nós vemos que a mesma expressão usada por Davi quando ele estava prestes a perder o filho que ele teve com Betseba, aquele primeiro filho. E nós vemos que era um momento de desespero, de aflição, e que não faltou aqui oração, clamor, não faltou empenho para Deus se mover. Só que nós vemos que tem coisas
que a gente resolve na igreja. E tem coisas que a gente só resolve quando a gente volta para o lugar, volta para a situação, volta para dentro de si para resolver primeiro aquela situação e depois o que aquela situação está causando na vida da gente. Nessa madrugada a bispa trouxe essa palavra e falou bastante, né, desde o que nós tivemos no domingo, na entrega do jejum, né, de situações que vêm, às vezes nós estamos tentando lutar com elas, lidar com elas. Não, eu estou fazendo, eu estou correndo, eu estou fazendo isso, estou trabalhando naquilo e tal. E quantas vezes que a situação não vai se resolver ali naquele momento. Você não ouviu errado. A expressão que eu disse é quantas vezes a situação não vai se resolver ali naquilo que parece. Qual que era a situação de Israel? Fome. E eu fico pensando na época, o rei, que era o Davi, meu Deus, vamos resolver. O que é a questão? É colheita? O que é o tipo de alimento? Vamos ver aí os animais, por que está faltando? O problema é o que não está chovendo, é seca. Vamos correr. Vamos fazer alguma coisa. Quantas vezes que a gente vê isso aí, a gente ouve demais esses testemunhos aqui, até no altar, né? Ah, tal época meu filho ficou mal, tal época minha filha ficou mal, tal época aconteceu tal coisa na minha casa, e não tinha a ver com aquilo. Não tinha a ver com aquela situação física, não tinha a ver com aquela enfermidade, não tinha a ver, era algo espiritual, de algo que Deus estava me torcendo mesmo, para que eu olhasse, para que eu parasse, para que eu visse, para que eu me voltasse para Ele, para que eu tomasse uma decisão que ainda não havia sido tomada, para que eu mudasse o meu foco. E quantas vezes uma situação como essa era a causa. Algo que a gente não tinha nada a ver com aquilo que não estava ali, mas que Deus queria nos fazer voltar para um lugar. Deus nos fazendo voltar para um tempo. Deus nos fazendo voltar para uma pessoa, para pedir perdão, para reparar uma situação. O que Davi fez aqui foi uma reparação. E eu creio muito que esse tempo de reparação, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de transformação também. É um tempo de você estar aí, às vezes, no culto, estar participando, estar lendo a Bíblia, e alguém ver a tua memória. Uma pessoa ser lembrada. Um lugar por onde você passou e causou algo ser lembrado. Ó, quando eu estava lá naquele lugar, eu fiz isso. Quando eu estava lá com tal pessoa, eu fiz isso. Tal expressão foi dita. Essa semana ainda tenho ouvido e atendido pessoas, e interessante que uma das pessoas, a gente lembra, a gente começa a lembrar. Então, a primeira coisa que eu te digo é: as coisas que você está lembrando, não as trate como desprezíveis, dispensáveis. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, tem sim. Esses dias aí eu falava com uma pessoa e veja que às vezes a gente não lembra de uma coisa, uma cena, uma situação, mas é capaz de lembrar de uma frase. E essa semana ainda uma pessoa dizia assim para mim: eu lembro que quando eu namorava minha atual esposa, tal, e enfim, a mãe ficou sabendo,
que ela estava namorando, escondida, que tinha perdido a virgindade. E a mãe falou com toda a força da vida dela: se você tiver filho, eu vou colocar a mão dentro da sua barriga, eu vou tirar. E eu vou tirar, e eu vou... E falou algumas outras expressões. E que você não vai, e tal. E falou: eu vou até a minha sogra. E eu vou falar para a minha sogra abençoar a vida da minha mulher. Porque de lá para cá, isso tem muitos anos, essa moça não engravida. E uma das pessoas que pergunta para ela: e aí, filha, não vai ter um filho? Não vai engravidar? Aí você vai dizer: será que essa mulher lembra disso? Provavelmente não. Mas se lembra, deve pensar: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso eu estou falando, estou dando um exemplo, que às vezes os exemplos, eles te levam também, eles te transportam para situações, para lugares. Te transportam para pessoas. Eu tenho visto quantos, até pastores, líderes que passaram em lugar e que às vezes têm refletido sobre algumas atitudes, algumas negligências, algumas, na maioria até não foram obras cometidas, mas obras não cometidas. O que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. O que eu devo, como eu devo agir, mas não ajo. E gente que está indo até o lugar, que está indo até as pessoas, que foi o que Davi fez. E aqui a gente vê de cara, já assim, no início nós vemos uma coisa que eu tenho certeza que quando vem essa palavra, todas as vezes que essa palavra vem, a primeira sensação que essa palavra me causa é uma sensação ruim. Se coloca no lugar de Davi. Como é que você chega num descendente de Davi e diz assim: vai ter que morrer 7. Imagina aqui o contato, a conversa. Imagina o encarar a rispa, por exemplo. Sabe? Tem como isso aqui ser agradável? Isso aqui motiva? Olha, que legal, vou estar agora ali, estou até na expectativa, eu vou falar lá com a rispa, né? Perdendo um monte de gente. Vou até a casa do fulano agora lá, que eu tenho que dar notícia para ele que ele vai morrer, para pagar aqui o preço que o antepassado dele, o Saul, cometeu. Não é agradável. Não é algo assim que te desperta ansiedade para acordar, para fazer. Não é. Quantas vezes que a gente está no culto e a gente tem essa direção clara? Lembra do fulano? Pede perdão para ele. Mas isso já faz tanto tempo, isso não... Pede perdão para ele. Liga para ele, liga para ela. Diga que você reconhece que você fez isso. Que você teve tal atitude, que você prejudicou, que você lesou, que você enganou, que você mentiu, que você fez tal coisa, e que isso você reconhece. Pede perdão. E o que eu digo para você? Às vezes você lembra de uma pessoa, tem conhecimento de uma pessoa, e você pensa: hoje eu não consigo resolver essa situação. Eu não consigo, por exemplo, voltar atrás lá no tempo, repor essa pessoa que eu tirei dela. Eu não consigo agora, por exemplo, fazer aquela pessoa que eu tirei dela. Eu não consigo fazer aquela família voltar ao normal. Eu não consigo fazer aquele homem voltar para a família dele. Eu não consigo fazer aquela mulher voltar para a família dela.
Não consegue, mas pode pedir perdão pelo que fez aquela pessoa. Eu já vivi situação desse tipo, da pessoa, olha, eu causei aquela discórdia, eu causei aquela separação, eu lembro daquelas crianças chorando, tal. E quantas pessoas que hoje estão vivendo isso e sabem, e para ligar agora para essa pessoa, e para ir até ela, sabe o que vai ouvir? Então, o que eu digo para você é, se coloca no lugar de Davi, por algum ângulo que a gente olha essa situação, ela foi fácil? Agradável ela foi? Não. Mas essa é uma expressão que a bispa sempre usa. Mas alguém precisa se levantar para aquilo ser mudado. Eu vejo, por exemplo, que nós estamos num momento de ser a última geração a ainda ver coisas que nós vimos, que nossos pais viram, que nossos avós viram acontecendo. E não tem nada de agradável no que você deve fazer. Não tem motivação. Na verdade, o que tem é fé. E se tiver fé, vai ter alguém que se levanta. Alguém que vai quebrar uma maldição, que vai entrar no propósito. Eu vou entrar aqui em 7 semanas, eu vou estar com o Senhor, eu vou ouvir clamar por isso, por mim, pelos meus filhos, pela minha casa, por essa situação que existe na minha casa. O que nós temos sido aqui direcionados a fazer? Faça o inventário do que tem na sua família. Se você é casado, faça um inventário do que existe na sua família e na família do seu cônjuge. Que tipo de atuação existe? Existe um espírito de doença? Existe um espírito de imoralidade? A imoralidade é uma coisa que a gente precisa tratar com a devida importância que isso requer. Se você vê, por exemplo, que na sua família, entre você e seus irmãos, na família do seu pai, na família dos seus avós, tem um espírito de imoralidade. Você precisa pegar, e a expressão que a bispa usa, faça a risca no chão. Você tem que entrar num propósito seu com Deus, que você vai jejuar, que você vai orar, que você vai quebrar isso, você vai orar por isso, você vai ungir os seus, você vai se ungir, você vai ungir sua casa, você vai voltar até aquele lugar onde você morou, e você vai quebrar aquilo que você fez naquele lugar. Essa história, por exemplo, eu tirei a virgindade de pessoas, eu me envolvi sexualmente de forma imoral com pessoas, eu participei de coisas, e aí de repente você vê, às vezes nós temos visto situações em crianças. Eu não estou dizendo de crianças de 10, 11, 12 anos. Você vê claramente ali uma mensagem para os pais de crianças pequenas, tendo comportamentos, fazendo coisas, ali que, óbvio, não são coisas graves, mas coisas que não tem como os pais não, opa, peraí. Agora acabou. Isso aqui chega. Eu, por exemplo, quando minha esposa engravidou, se teve um espírito que eu repreendi, que eu quebrei, uma das orações que eu mais coloquei força para fazer foi nesse espírito de imoralidade voltado para o homossexualismo, porque isso na minha família é uma coisa, é forte, digamos assim. Na casa do meu pai, não tem
por exemplo, não tem ainda, meu pai não é o mais velho da casa dele, mas não tem na linha do meu pai, né? Então vamos dizer, meu pai e os irmãos dele. Os irmãos dele tiveram filhos, como eu, por exemplo, e meus irmãos, e os meus primos, mas nenhum dos meus primos tiveram filhos. Por quê? Porque, vamos dizer, tem uma porcentagem considerável dos meus primos que são homossexuais. Que não foi quebrada essa maldição. Então, dos que têm filhos, são vários irmãos, você vê em cada casa que tem, por exemplo, igual meu pai, o irmão tal, a irmã tal tem filhos. Tem ali, tem um caso. E numa casa que não tem caso, não é o caso assim de ser o homossexual, mas é aquela pessoa que é aberta. Que está aberta, não é só uma coisa. Então, aí se você perguntar qual a única casa que não tem nenhum homossexual? Na casa do meu pai. E por quê? Não foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe. Porque a minha mãe trouxe os filhos adolescentes para a igreja, para orar, para buscar, para quebrar isso e para ensinar. E com todas as lutas, com todas as situações, com todas as dificuldades, né, que não é uma coisa, cheguei na igreja, está resolvido. Não, vim para a igreja. Isso é uma coisa que eu quero que essa palavra traga para você. Porque o que tem acontecido? Às vezes nós temos visto na igreja pessoas que com o tempo os filhos estão pendendo para essa direção, estão pendendo para essa área. E eu já falei sobre isso aqui, já falei no culto dos pais e filhos, que isso tem que mudar nas casas, nas famílias onde isso ainda não mudou. Que são aquelas pessoas que elas vêm para a igreja. E se você perguntar, trazem os filhos? Algumas trazem, algumas não trazem, algumas trazem também. E quando eu estou falando dos filhos, eu estou falando, óbvio, de criança. Porque eu não consigo entender uma pessoa que, não, meu filho não quer vir. Estou falando de criança. Não, minha filha não quer vir. Acorda cedo todo dia, domingo não quer levantar cedo. Não dá. Se a pessoa não faz isso para vir para a igreja, imagina as outras coisas que vão, aos poucos, entrando dentro da casa dela, que vão acontecendo, que aparece na escola, que a criança vai, porque não tem como, você não consegue colocar teu filho dentro de um aquário isolado, que ele não vai ter informação do mundo. Ele vai ver as coisas do mundo, ele vai interagir com o mundo, ele vai estar ali. E qual que é a segurança que eu tenho? Se o que eu ensinar para ele for mais forte do que o mundo ensina. Está entendendo? Então, pela misericórdia de Deus, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com pessoas, pela misericórdia de Deus, não, na casa do meu pai não teve. Só que aí, depois quando eu fui atrás, eu vi que teve geração que não teve, como às vezes um tio-avô meu não ter, mas o filho dele ter. E isso está nos níveis, porque no nível do meu pai tem irmão, né? E no nível dos meus avós, ou seja, nos meus tio-avós, também tiveram irmãos deles que vivenciaram isso. Então, às vezes eu vi numa casa que o pai e a mãe não era, mas o filho era, ou a filha. Então, se teve uma coisa que eu orei e oro quebrando, é esse espírito na minha descendência. Quebrando, orando, consagrando, de fazer ofertas a Deus, jejuns e, Senhor, não. Então, alguém precisa se levantar.
E a gente não pode contar que tem coisa que eu fui sorteado, eu não fui sorteado. Não, é igual Davi fez. Tem gente que tem uma maldição na vida que é miséria. Não, vamos falar a verdade, não parece que tem gente que nasceu para não ganhar dinheiro? Não parece? Você não vê, você deve conhecer alguém que talvez você já olhou e você falou assim, essa pessoa nunca, olha, uma época deram para ela isso, olha, deram uma casa para ela, deram um carro para ela, olha, deram para ela tal lugar, tal emprego, tal coisa que era boa, e ela tinha dinheiro, na mão dela não parava o dinheiro. Tem gente que nasce com tudo para ser um desgraçado, e a pessoa, se levanta. A pessoa, você vê que parece que tem imã nela para dinheiro. E tem gente que parece que tem imã ao contrário para dinheiro. Você coloca o dinheiro, você colocar a pessoa dentro de um cofre gigante, ela consegue fazer aquele cofre ficar vazio. Não tem isso? Você vê que coloca coisas grandes, a pessoa pega coisa boa na mão, ela tem oportunidade, não vai. Por quê? Por que acontece isso? Está aqui um exemplo. Tem uma maldição ali que não foi quebrada. Na vida sentimental. Tem gente que opta, não quero, estou bem, estou em paz. Eu sigo. Mas você vê que tem gente que está naquela... A pessoa sofre, ela chora sozinha, ela se esforça para se relacionar com alguém, mas quando ela encontra é uma desgraça, é um sofrimento, é para abusar dela emocionalmente, fisicamente, financeiramente, é para assim, causar dor, tristeza, traumas. E você vê que tem gente que assim, ela está tentando na quantidade, ela sai de um relacionamento, ela entra no outro, ela busca aquilo e vai. E aí tem a desgraça, né, da internet. Deixa eu dizer para você, eu sei o nome porque eu atendo pessoas, né, mas eu nunca fiz login, nunca entrei, nem para ver como é que é, nem para ver como é que funciona. Esses aplicativos tipo Tinder da vida. Esses dias alguém me perguntou, como é que você sabe que existe? Eu falei, porque eu atendo gente. Eu atendo gente. Eu atendo gente que está na igreja por conta do Tinder. Que eu sei que é um aplicativo que une pessoas, né? Que te aproxima de pessoas aí. E eu vou dizer uma coisa claramente para quem estiver aqui e para quem estiver assistindo. Não tem Deus nessa história de você conhecer uma pessoa por aplicativo. Funciona para te entregarem pizza, para te entregarem cachorro-quente gourmet, para te entregarem produtos que você está com preguiça de ir no mercado buscar. Se quiser comprar um ovo de chocolate, por exemplo, você pode entrar no teu aplicativo aí e daqui a pouco chegar um rapaz de bicicleta, de moto, entregar um ovo sem estar derretido, né? Tomara. Funciona, legal. Funciona no seu banco para pagar conta, para fazer Pix. Legal. Funciona para mandar mensagem para as pessoas, legal, mas não caia nesse engano de conhecer gente num aplicativo. Mas é porque na igreja está difícil. Paga o preço. Paga o preço. Gente, conhecer uma pessoa na igreja pode ter os seus problemas. Você pode ter problema. Mas é muito mais fácil você conhecer uma pessoa na igreja. Saber quem ela é. Tirar os filtros que você às vezes carrega nos olhos, sabe? Não, isso aqui vai mudar. Não, eu estou vendo uma coisa que eu não gosto, não estou gostando, mas vai mudar. Eu sei que vai mudar. Tira o filtro. Qual que é o filtro certo para você conhecer uma pessoa para casar? E eu digo que eu sou a pessoa para te contar isso, né? Quando você vê um problema numa pessoa, um defeito, você tem que colocar o seguinte filtro. Se está assim, agora vai ficar pior. Porque é desse jeito.
A pessoa, enquanto ela não casa, ela ainda coloca um esforço para algumas coisas que ela costuma não colocar depois que ela casa. Tudo que tiver ligação com organização pessoal dela, não vai melhorar. Não vai ficar melhor. Se você vê uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não cuida de algumas coisas dela, se você vê uma pessoa perdida no tempo, se você vê uma pessoa desinteressada, não tem como você concluir que depois que essa pessoa casar, ela vai ficar melhor. Não vai. Então, algumas coisas depois do casamento tendem a piorar. Então, se você está aí, né, flertando com alguém, conversando com alguém, conhecendo alguém, seja uma pessoa positiva, pontue tudo que você está vendo. E dê tempo para essa pessoa te dar respostas. Tempo, ó, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, isso aqui não é bom para mim. Porque a pessoa, se ela for sincera, ela pode dizer, eu sou assim. Então, olha, que Deus te abençoe, vai com Deus, né? Mas eu sou assim. E essa é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por você. Porque se ela é mesmo de Deus, ela vai dizer, não, isso aqui eu não vou mudar porque você quer, isso aqui eu sou assim. Estou com 30, 40, 50, 60 anos, não é agora que vai ser diferente. Eu sou essa pessoa. As pessoas mudam? Mudam. Mas você tem que olhar que tipo de mudança costuma acontecer com as pessoas e por que elas acontecem. Uma pessoa, para levar outra a mudar, tem que ter um acontecimento extraordinário aí. É ou não é verdade? Então, como é que eu comecei o culto falando? O que geralmente leva uma pessoa a mudar? Uma situação muito extrema, né? Tipo, meu filho fica doente, dou remédio, levo no médico, vai lá, faz a cirurgia, está internado, está numa UTI. Opa, parece que o problema não está ali. O médico ali, coitado, né? Tá correndo como quem corre, né, em círculos. Será que não tem a ver comigo? A gente ouve aqui às vezes, né, vamos falar a verdade, a gente ouve umas burdoadas às vezes que eu, por exemplo, domingo aqui, eu passei parte do culto agradecendo. Qual que era o meu agradecimento? De verdade, tem coisas que eu ouço às vezes, e domingo aqui, parte do culto de domingo, não o que eu fiz, mas os que eu participei da bispa, parte do culto de domingo eu falei, Senhor, obrigado, porque não é eu. Senhor, obrigado, porque essa palavra eu tenho clareza que ela não é para mim. E às vezes, nem todas as vezes, a gente sabe para quem é. E quando eu digo sabe para quem é, eu quero dizer, a gente depois tem a confirmação da pessoa, tá? Porque quando está falando uma palavra, quando Deus está entregando algo, a gente não sabe para quem é, se a pessoa depois não vier e não falar, ó, isso aqui foi comigo. Isso aqui é para mim, isso aqui é para a minha casa, isso aqui é comigo, é com a minha família, isso aqui é com o meu casamento, isso aqui eu recebo. Então, muitas vezes eu sei com quem é, porque a pessoa depois, ó, isso aqui foi para mim, foi comigo, isso aqui está acontecendo comigo. Então, não dá para saber para quem é, mas dá para saber para quem não é. Opa, para mim não foi. Obrigado, Jesus. Né? Não, comigo isso aqui não está acontecendo. Mas tem situações que hoje, por exemplo, eu agradeço, porque foram situações lidadas e tratadas, como a gente está vendo aqui. Coisas que a gente ouviu, opa, não, isso aqui chega, não vou mais.
não quero mais ouvir e ter essa sensação quando eu ouvir esse tipo de palavra. Eu posso ir até aquele lugar, vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Vai. Eu posso ouvir tal afirmação, eu posso ouvir tal expressão, eu posso ficar mal diante daquela pessoa, eu posso viver um constrangimento, eu posso passar uma vergonha? Posso, mas eu quero resolver isso aqui. Eu vou fazer uma risca no chão. Eu vou até aquele lugar lá, eu vou orar a Deus, eu vou derramar minhas lágrimas ali, eu vou consagrar aquele lugar que eu contaminei, eu vou consagrar aquele lugar que eu derramei, não derramei sangue literalmente, mas eu fiz gente ali sofrer. Eu vou reparar algo na vida daquela pessoa que eu cometi uma injustiça. Eu vou abençoar uma pessoa que eu amaldiçoei. Eu vou quebrar uma maldição que eu lancei. E olha o que a gente vê aqui, o Davi, ele entregou 7 pessoas vivas para serem mortas. E aí a gente vê, alguém vai falar assim, mas ele pegou dos outros, ele era o rei, ele tinha que fazer alguma coisa. Quem apontou para ele, quem que apontou para o Davi? Deus. Enquanto você não reparar isso aí, você é o rei. Por que eu estou dizendo isso? Porque era difícil a situação. Puxa vida, vou ter que fazer, vou ter que entrar na família dos outros, vou ter que... Opa, a quem muito é dado, muito é cobrado, é exigido. Olha para a posição que você está hoje. Você é pai? Você é avô? Você é líder de alguém? Você tem nome? Você tem fama? Você tem credibilidade? Você tem Que rastro você deixou atrás de você? Onde você passou? O que ficou aí? As pessoas que você falaram para elas de Jesus. Porque é nosso, né? O proselitismo é do Evangelho, né? Vai para a minha igreja. Deus, Ele salva. O Senhor cura. O Senhor faz isso. Então, uma coisa é a mensagem da cruz que eu passei, a mensagem de Jesus, a Bíblia que eu dei para alguém, né, o jornal que eu peguei lá e entreguei, lê o jornal, tem testemunho aí, tem mensagem de fé, tem mensagem de cura, legal. Mas automaticamente, quando eu falo para uma pessoa, vai para a minha igreja, busca Deus, Jesus salva, eu estou atrelando a imagem de Jesus da igreja, que eu falo não é especificamente dessa igreja, mas da igreja que você foi, que você ia, que você vai, que seja essa. Então, vem para a igreja, se converte, Jesus salva. Agora que eu falei, eu fui o que ali daquela pessoa? Eu fui o que ali de Cristo? Eu fui o que ali da igreja? Eu fui um embaixador. Não é o que a Bíblia diz? Que nós somos embaixadores, representantes. Então, eu estou aqui na condição de representante. Então, aí, agora, a pessoa tem como ela ver Jesus? Jesus, espera aí, Jesus, físico, pessoa. Ela vê ele ou não? Ele desce e encarna em alguém para pregar para a pessoa, para pegar ali, esticar a mão. Olha aqui, olha aqui minha mão, tá vendo? Esse buraco aqui foi por tua causa. Dá para fazer isso ou não? Igual a gente vê na imagem da Santa Ceia ali, né? Aquele homem que anda assim, você vê o buraco na mão dele, né? Acontece isso? Como é que a pessoa vai ver Jesus agora? Então, se eu deixo um rastro negativo de mentira, de engano, de injustiça, de coisas que não dizem respeito ao testemunho da palavra, o que vai acontecer? Isso é um problema na vida de um pastor. Um pastor, quando ele dá um mau testemunho, ele faz mais adeptos do que quando ele dá um bom testemunho. É ou não é verdade?
Quando um pastor ele causa um escândalo, isso foi uma das coisas, por exemplo, uma das fases mais difíceis da minha vida, quando eu tive problema no meu casamento. Você tem aqueles dias que você vive a situação tal, enfim, a pessoa vai e faz o que faz, você está ali, você sente. Mas o problema maior que eu vivi, e o período maior de problema, foi essa parte. Não foi... Porque chega uma hora que você entende, fala, o que eu vou fazer? Estou orando, estou buscando, estou pedindo, enfim, e nada, não dá para pegar a pessoa e forçar ela a uma situação. Não dá para obrigar uma pessoa, não dá para amarrar ela e trazer. Né? Vem para cá, igual dizem que tinha um período que era assim. Né? Deixa eu amarrar, pegar uma corda e sair arrastando, vai ficar aqui em casa comigo. Não. Então, sinceramente, né, quando não é você que faz aquilo, você só tem uma alternativa. É esperar. É ou não é? Então, quando chegou o tempo de esperar, aí veio a conta. Qual a conta que me veio? A conta das pessoas começou a chegar. Tal pessoa se escandalizou. Tal pessoa parou de ir à igreja por conta do que aconteceu com você. Tal pessoa caiu na fé. Tal pessoa fez isso. Eu não sei de todas as pessoas. Falar a verdade, eu não sei todas, mas as que eu fiquei sabendo, eu liguei, eu fui até elas, eu falei, eu mostrei, e assim, não tem o que você fazer para... Olha, isso aqui é assim, a palavra diz isso, tal, isso aqui está errado, mas isso aqui é o que eu posso te oferecer. E aquilo é uma coisa que é ruim porque você sabe, você está causando aquilo. Então, às vezes, anos que você teve de intercessão, oração, visita, atendimento, culto, você perde numa atitude. Sabe o que é uma atitude? É igual quando acontece uma situação dessa, é igual quando o pastor prega uma coisa, ele compra, ele não paga a pessoa. É igual quando ele, às vezes, faz algumas coisas que ele tem o controle e ele acaba fazendo errado. Não tem como, os líderes serão tratados com maior rigor. Eu vejo hoje pastores dentro do ministério, porque eu não tenho contato com gente que está fora, gente que passou em igreja, que sabe que não fez, que fez aquilo que não, sabe, que não deveria ter feito. Gente que está se humilhando dessa palavra. Gente que está se humilhando, fulano, ó, me perdoa isso aqui. Ô, obreiro, ó, naquela época eu fiz isso aqui com você, eu te tratei assim, me perdoa. O seu fulano, ó, eu não agi isso aqui, me perdoa. Por quê? Porque quer prosperidade. Porque não quer fome. Porque não quer ver num filho, daqui a pouco, aquele problema se esticando. Porque quer que cesse aquela maldição, porque quer que cesse dentro de casa o espírito da imoralidade, porque não quer ver daqui a pouco um filho ou uma filha tendo um comportamento como viu lá atrás, como teve lá atrás, como viu um tio, uma tia tendo, como sabe que tem na família aquele tipo de atuação. Então, para eu concluir a palavra, nós estamos num tempo de olharmos para coisas, entendermos coisas difíceis e não fugirmos delas. Ó, isso aqui, detectei. Detectei na minha casa, detectei na minha família. Detectei lá naquele lugar. E vou te falar uma coisa. Cada situação que você lembrar, por pior que seja, agradeça. Porque tem gente essa semana que está orando para lembrar.
e não consegue. Tem gente que assim está tendo a graça de lembrar de coisas, de saber de coisas, igual a Bíblia falou no domingo. Vai chegar coisa até você e não é por acaso. Talvez, gente, sabe aquela tua tia-avó, aquela pessoa que você não vê há 40 anos, te encontra na feira, te encontra sei lá onde, fulano, tal, conversa sem mais nem menos, de repente fala, então, inclusive naquela época, né, que a tua mãe, a afinada tua mãe, não sei o que lá, tal, você lembra? Opa! Isso aqui não está vindo para mim por acaso, que fez, que aconteceu, que fizeram, que tal coisa ali teve. Você lembra, teu avô, ele fazia isso. Lembra aquela época que aconteceu tal coisa? Pega. E aí, eu faço o quê? Você pode reparar? Repara. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu avô morreu. Minha avó morreu. Mas você está vivo? Faz a ligação que ele não fez. Pede em nome dele perdão para aquela pessoa. Abençoa aquele lugar, abençoa aquela pessoa. Ficou ali uma pendência. Você vê a desgraça começando por conta daquilo. Vai lá. Você tem condição, vai lá e resolve aquela pendência. Vai lá e acerta aquilo. Está faltando, de repente, uma postura, uma posição tua para uma situação ser definida na vida de duas famílias que estão lá numa briga, numa disputa. Não quero tomar partido, porque não tem como ficar bom com nenhum lado, tal. Fala a verdade. Foi isso, aconteceu isso. Fulano, mas meu pai me falou que foi assim. Acabou. É isso. Minha mãe me disse que a situação é essa. Resolva. Acerta. Davi era filho de Saul, mas era o rei. Estava na mão dele. É ou não é? Quem que podia resolver isso aqui? Quem que resolveu? Foi agradável? Mas ele foi lá. Resolveu, fez o que tinha que fazer, e no final ainda, algo que ele já podia ter feito, mas sabe aquele negócio? Roubaram os ossos de Saul, levaram para outro lugar, está lá, o homem era o rei de Israel, e os ossos dele não estão no túmulo do pai dele, e ele deixou. Deixa. Não vou mexer com isso, não. Depois, quando ele olhou e viu aquela mulher lá, aquela mulher mexeu com Davi, aquela mulher chamou a atenção dele, que aquela mulher, com a força que ela tinha, ela não deixou que aves de rapina fossem lá pegar os cadáveres dos parentes dela e animais selvagens à noite. Aquilo fez o que com Davi? Constrangeu Davi. Eu sou o rei, tenho todo o poder e não tive lá a atitude de colocar os ossos do Saul no lugar que tem que ficar os ossos dele, que era o rei de Israel. Não, vou resolver isso agora. Isso é uma coisa que a gente às vezes tem uma mesquinhez. De, não, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Eu vou ter que ir lá em tal lugar. Eu vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar lá para Campinas. Sabe? Tipo, uma viagem de 100 quilômetros. Vou ter que viajar lá para Ribeirão Pires. Vou ter que viajar lá para Mogi. Tipo, vou ter que sair da Zona Sul para ir para a Zona Leste para resolver uma situação. Não, eu estou vendo aí, né? Tem situações aí, né? Igual, às vezes você começa a ver ou lidar com gente que está vivendo uma situação, né? Então, esses dias alguém me falando, né? Que tá indo tirar o visto aí para poder viajar. E eu não sabia, né? Para mim, o visto você tirava assim, vai, resolve, né? E aí, conversando com uma pessoa do meio, a pessoa disse, não, eu preciso do visto tal, né? O visto americano para viajar. E não é todo lugar, não são todas as capitais que você consegue fazer isso. Então, tem uma capital, São Paulo é uma, Rio de Janeiro é outra, Brasília, e aí tem Recife
e Porto Alegre. E aí a pessoa, não, eu preciso do visto, tal. E aí falou assim, qual lugar que apareceu para a pessoa fazer a entrevista? Algo como 2 dias depois. Recife. Então, o único lugar que tinha era Recife. Que os outros lugares estão tudo lá para frente. A data que tem de entrevista é tudo 2024. Então, a pessoa nunca pisou na Bahia. Bahia é o primeiro estado, para a gente que está aqui embaixo, é o primeiro estado do Nordeste, né? De baixo para cima, você subindo, o primeiro estado do Nordeste é a Bahia. A pessoa nunca pisou em solo nordestino, para nada, para uma viagem, para visitar algum parente, né? Para fazer alguma coisa. Para resolver isso, é assim, paga quanto custar o voo para ir lá, e é caro. Daqui, você ir para o Nordeste, às vezes é mais caro que você ir lá para o país que você está querendo ir de fato. Às vezes é mais caro você viajar para o Nordeste que você ir para os Estados Unidos, por exemplo. Pois a pessoa, para resolver, eu estou falando de uma questão de momento, de uma questão de viagem. Fulano, consegui para você lá em Recife, que é uma das que tem. Tem que ir lá em Recife. Quando? Amanhã. Tá bom. Eu vou. Quanto custa a passagem? Que lugar que é? É perigoso ou é seguro? Não, tá bom. Eu vou. Por uma questão que não é geracional. Que não está definindo a vida, está definindo um momento, está definindo uma viagem, está definindo uma situação. Então, o que eu digo para você, de repente você tem uma mentalidade ainda de que, não, agora não é o momento, não estou com dinheiro, agora minha vida está corrida. Não, coloca isso como prioridade na sua vida. Quebra as maldições geracionais que você recebeu. Vá até lugares que você deve ir. Eu não perguntei se você pode, eu disse que você deve. Não está legal, faz mesmo assim. Não está agradável, faz mesmo assim. Não está fácil, faça mesmo assim. Vai, quebra, ora. Pega o azeite e derrama naquele lugar que você profanou. Pede perdão para a pessoa. Mas depois que eu falar isso, vai mudar. Que mude. Mas primeiro você está mudando algo com Deus. Você está entendendo isso? Pode ser que tenham relacionamentos que nunca mais sejam os mesmos, mas a bênção vai passar a fluir também como nunca fluiu. Você não vai continuar, você não vai se manter naquela condição de maldição. Você não vai ficar nessa situação. Você vai tirar um peso da vida dos seus filhos. Você vai tirar uma amarração do seu casamento. Você vai tirar da sua saúde, você vai tirar das suas finanças. E tem coisa que você pode lutar com força, com armas humanas, com situações humanas. Se você não vai naquilo que está impedindo e amarrando no mundo espiritual, você não tem sucesso, você não tem realização. Como Davi, sejamos reparadores de brechas. Gente que vai pegar a unção que está sendo derramada por Deus, de lidar com coisas, pessoas e lugares difíceis e fazer o que deve ser feito. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que a palavra está falando com você como Davi? Não é hora de você agora ficar olhando para o tamanho da dificuldade. É hora de agir. É hora de se posicionar em Deus. Olhar para os teus filhos e talvez você olhe e você vê coisas aí que você não queria acreditar que está acontecendo na sua casa. Tá. Então foca agora em quebrar essa maldição.
em pegar e fazer um propósito com Deus por isso. Tem gente que nunca fez um propósito inteiro por um motivo. De fazer por um motivo, eu vou fazer esse propósito, igual teve os projetos de conquista, não, daqui a pouco vai ter os 52 dias, eu vou fazer por essa pessoa aqui, ó, vou clamar por ela, eu quero a libertação dela. Mas a gente muda pessoas? Não, mas Deus muda. Você entrega algo a Deus e Deus vai tocar, Deus vai trocar corações, Deus vai alterar a rota, o destino da vida de pessoas. Davi fez isso e alterou o destino de Israel. Porque se ele não fizesse aquilo, o povo ia morrer de fome. Veja o quanto Deus trata as alianças. Porque essa tentativa de extermínio, o Saul fez com um povo que Israel tinha feito uma aliança. E o Saul, no seu zelo, sem temor de Deus, apenas aquela coisa que eu decido, eu penso e vou fazer assim, porque eu acho que é certo. Eu acho que assim é certo, eu acho que assim é o que deve ser feito. Foi lá e fez. E quase exterminou com um povo que Israel tinha feito uma aliança, em mantê-los ali e preservá-los e não destruí-los. Israel fez uma aliança em proteger os gibeonitas e não em matá-los. Às vezes você passa por cima do que se comprometeu. Passa por cima. Não respeita o que você mesmo se comprometeu, as alianças que fez. Não cumpre com os votos que fez. E voto não é só na igreja com Deus, não é financeiro, oferta. Ah, Senhor, eu vou te entregar isso por tanto tempo. Ah, eu vou fazer uma oferta disso. Ah, Senhor, eu vou vir à igreja esse ano inteiro, sem faltar um dia. Ah, Senhor, eu vou me comprometer em coluna, em tal trabalho e tal, todo mês eu vou fazer isso. Não. E os votos que você fez no casamento? O nome não são votos também? E a aliança que você fez com as pessoas que você fez? Quando gente chegou para você, pediu para que você fizesse, cuidasse. Fulano, ó, vou deixar isso aqui para você, vou deixar isso aqui com você. Você faz, você assume, você vai tratar dessa forma? Não, sim, pode confiar em mim. Eu tenho muito cuidado quando eu assumo um compromisso. Principalmente esse tipo de coisa, se fazer um voto com alguém. Tem coisas que eu sei que se acontecerem com algumas pessoas, eu tenho um compromisso que aquilo eu assumi. E às vezes tem coisas que vêm na sua vida no momento que você menos tem condição. Mas é onde entra o que aconteceu com Davi. E é o que eu estou dizendo para você hoje. Não olha para a tua condição. Olha para aquilo que você deve fazer e faça. Olha para aquilo que você está entendendo agora, que tem coisas que talvez você não entenda mais amanhã. Se Deus falar de novo, pode ser que essa palavra seja pregada amanhã, no feriado. Mas talvez tenha coisas que você já não entenda amanhã, mas hoje você está entendendo. Hoje talvez você está conseguindo ir até aquele ponto. Perceber coisas, lembrar de coisas, visualizar lugares, pessoas, situações. E eu não posso afirmar, garantir que amanhã você vai ter essa mesma imagem na sua mente, essa clareza. E o que eu digo, faça hoje. Trate hoje, fale hoje.
tenha espiritualmente a postura que você deve ter hoje. Pede graça, pede favor para o Senhor. Você tem que ir até um lugar, quebrar algo que você fez ali, quebra. Você tem que falar com uma pessoa, fala. Você tem que fazer uma reparação, que não é o melhor momento da tua vida para você fazer. Você não está na melhor condição, mas faça essa reparação que você vai ver como que você vai liberar as coisas para você. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Deus, de cada um de nós, porque sem as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. A tua palavra mesmo nos orienta que a razão de nós não sermos consumidos são as tuas misericórdias. E eu oro, Senhor, agora, para que o Senhor faça cada um chegar, ver, perceber, ir, meu Deus, primeiro em espírito, até, meu Pai, o Monte Gilboa, ir em espírito, meu Deus, até Gibeá, até os gibeonitas. Agora, meu Deus, não negar aquilo que o Senhor está trazendo, aquilo que o Senhor está mostrando. E também, Senhor, não só no espírito, mas chegar, meu Pai, chegar, meu Deus, agora com a força que tem, chegar com as palavras, chegar com as obras, chegar, meu Deus, com uma postura, chegar com uma atitude onde ainda não chegou, para fazer reparações, para pedir perdão, para liberar perdão, para ir até, meu Pai, aquele lugar e quebrar aquela maldição, para fazer a oração da fé por uma pessoa, meu Deus, que prejudicou a vida, por ter a postura, meu Deus, do santo, a postura de quem governa, como Davi governava, e ele foi a pessoa que teve a atitude difícil, que rompeu, que tirou de um lugar e colocou onde deveria colocar, que reparou, meu Deus, aquela situação com os gibeonitas, que foi lá e enterrou os ossos do Saul no lugar que deviam ser enterrados. Eu peço, meu Deus, que venha do Senhor para nós a clareza primeiro, a lembrança do que deve ser lembrado, a atitude, meu Deus, a força, a resiliência, o poder do Senhor, para nós irmos até onde devemos ir, para nos posicionarmos, meu Deus, com fé, com autoridade, com essa unção de governo, com as palavras certas, com a resistência e até a física, meu Deus, para termos a atitude, para termos a postura, para agirmos, meu Pai, da maneira que o Senhor se agrada. Para que o Senhor, meu Deus, possa também remover da nossa vida a miséria, a fome, a doença, a maldição, a vergonha, o opróbrio, aquilo, meu Deus, que tem tido poder sobre nós, sobre nossos filhos, sobre, meu Pai, nossa casa, sobre as obras das nossas mãos, sobre até a nossa mente. Eu peço, meu Deus, que cargas e maldições geracionais sejam quebradas. Eu oro, Senhor, agora declarando que as situações que são apresentadas, que os pecados que foram cometidos, as situações em que essa pessoa fez, praticou, se envolveu, falou, amaldiçoou, praguejou e que agora, meu Deus, ela quebra, que sejam quebradas em nome de Jesus. Que as maldições sejam quebradas sobre o corpo dela, sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre os descendentes dela, sobre as obras, sobre os bens dela, Senhor. Que essa maldição cesse. Que essa sequência de perda, de vergonha, de humilhação, de amarração,
Cesse, Senhor. Em nome de Jesus, que cesse. E que um novo tempo, meu Pai, o Senhor nos faça entrar. Assim como aconteceu com Israel. Houve, meu Deus, aquela perda daquelas 7 pessoas. Mas em consequência daquela perda que era necessária, Israel voltou a crescer, a prosperar, a ter mantimento, a ter vida, a ter prosperidade, a ter crescimento. E eu oro ao Senhor, meu Deus, para que por meio, meu Deus, dessa atitude de rompimentos, de pessoas voltarem até lugares para repararem coisas, para repararem pessoas, que também aconteça, meu Deus, esse destravamento, esse desbloqueio de áreas, de situações, de lugares, de dinheiro, de pessoas, meu Deus, de saúde física, emocional, de saúde mental, de situações, meu Deus, espirituais, de situações familiares, que o Senhor libere, que o Senhor, meu Pai, receba essa atitude, essa oferta, esse perdão, que o Senhor veja, meu Pai, toda a fé envolvida nesse sacrifício que essa pessoa, ela vai ter agora diante do Senhor. E que assim como o Senhor liberou, meu Deus, o que estava amarrado para Israel, libera também, meu Deus, na nossa vida. Libera na nossa casa. Libera para os nossos filhos. Libera, meu Pai, para as nossas mãos. Libera, meu Pai, para as nossas situações. Libera para os nossos bens. Libera, meu Deus, para a nossa terra. Eu creio, meu Pai, no poder que essa palavra gera. E eu creio nos resultados que ela traz para nós. E assim eu declaro que seja a vida do teu povo. Com direção, com unção, com graça, com obras e com realizações do tamanho do Senhor. É o que eu declaro que cada um receba. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas orações? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Em nome de Jesus.